Em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos então nesse dia na presença do Senhor. Escolhamos um lugar tranquilo para a nossa oração. Convido você a escolher um lugar bem mais tranquilo da sua casa para você rezar. É importante sempre reservar um lugar na nossa casa para a oração. É claro que Deus está em todos os lugares, mas para a nossa vida de oração ser disciplinada, é importante ter algumas coisas, um lugar, um horário definido. E veja, se você consagra determinado horário do seu dia para a oração, aquele horário não é mais seu, aquele horário é do Senhor. E tenha certeza, na hora da oração, o Senhor estará ali te esperando. E você não deve falhar ao seu compromisso com o seu Senhor. Então, arrumando um lugar tranquilo, aquiete também seu coração. Algumas coisas podem nos ajudar a fazer isso. Primeira coisa, silenciar, tomar consciência de que você está na presença de Deus, de que Deus está aí. Depois, entregar tudo a Ele. Entregar os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, as emoções. E pedir a Ele que tudo seja ordenado. Peça ao Espírito Santo que lhe dê a graça de ordenar tudo para Deus, entregar tudo a Deus, estar todo inteiro em Deus neste momento. A oração não pode ser apenas um momento de leitura da Bíblia, mas tem que ser de conversa com o Senhor, de diálogo com o Senhor a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. Então, não basta ficar apenas falando, é preciso entender que você está falando com Deus. No dia de hoje nós estamos pedindo a graça, nesta semana, de descobrir o reino de Deus proposto por Jesus e assim querer viver a partir dos valores desse reino. Que eu descubra o reino de Deus proposto por Jesus e queira viver a partir dos seus valores. Então é isso que nós queremos, descobrir o reino de Deus. Que reino é esse? No dia de hoje nós vamos meditar o perdão e a oração. Mateus 18, 15 a 22. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Se teu irmão te ofende, vai, admoesta-o tu e ele a sós. Se ele te escutar, ganhaste o irmão. Se não dá atenção, faze-te acompanhar de um ou dois, para que o assunto se resolva por 2 ou 3 testemunhas. Se não lhe dá atenção, informa-o à comunidade. E se não dá atenção à comunidade, considera um pagão ou um coletor. Eu vos asseguro que o que ligardes na terra ficará ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Eu vos digo também que se 2 de vós na terra se põem de acordo para pedir alguma coisa, meu Pai do céu a concederá. Pois onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou e se perguntou: Senhor, se meu irmão me ofende, quantas vezes devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus lhe responde: eu te digo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Palavra da salvação. O Evangelho tem 3 pontos que é importante a gente meditar hoje. O primeiro ponto é a atitude correta com o irmão que erra, com o irmão que faz coisas erradas, com o irmão que não está de acordo com a justiça e com o amor. Isso é muito importante para a nossa oração. Quantas são as pessoas da nossa vida que fazem coisas que nos desagradam?
que fazem coisas que nos prejudicam ou que prejudicam os outros, talvez o filho, o marido, o irmão. E o que fazer com essas pessoas? Quer na comunidade, quer na família, o que fazer? Jesus ensina que a gente deve primeiro ir ali com carinho, com justiça, com amor, né? Desculpe, com carinho mesmo, com atenção, sozinho, conversar, dialogar. Se não dá certo, vá com a lei, né? Se não dá certo, vá com alguém que sirva de testemunha, vá com a verdade, né? Chame alguém, né? E mostre qual é o caminho. Se não dá certo, aí você tem que ser justo. Tem que chamar a comunidade, tem que expor a comunidade. Se a gente traz isso para a nossa vida, a gente pode pensar em coisas concretas. Primeiro você perdoa, né? Você tenta acolher o irmão que errou uma vez. Quando o irmão erra duas vezes, você tem que mostrar para ele que ele errou. É o filho que errou, primeiro você perdoa. É o marido que errou, primeiro você perdoa, mas na segunda vez você tem que mostrar que a pessoa errou. Com caridade, com amor, mas tem que mostrar que errou. E no terceiro momento, você tem que fazer com que a pessoa, diante da comunidade, né, ou mude, ou pague pelo que deve. Né? Você não deve ser condescendente. Então, esse é o primeiro ponto. Como lidar com as pessoas? Então, você vai com amor, com carinho, depois você vai com a lei, depois você vai com a verdade. Você tem que deixar a pessoa, muitas vezes, quebrar a cara, né, para que ela se conserte. Não é você que vai fazer o mal para ela. Mas se você já foi, já tentou e não conseguiu, você tem que deixar ela livre para seguir o caminho dela. Isso em tudo, com o marido, com o filho, com o irmão, no trabalho, né, na comunidade. Você não pode forçar as pessoas a fazerem o que você pensa que é o certo. Deixe que elas, se elas errarem, elas vão errar. Agora, o que é que você deve fazer? Em primeiro lugar, diz o versículo 22, perdoar 70 vezes 7. Mesmo quando a gente tem que deixar o irmão embora, a gente tem que perdoar. E o terceiro ponto da nossa meditação hoje, a oração. Tudo isso só pode ser feito em oração. Então, nada, nem quando você tem que corrigir alguém, nem quando você tem que perdoar alguém, pode ser feito sem oração. Então, são 13 pontos para a nossa oração. Primeiro, como conviver com as pessoas. Como é que eu tenho convivido? Será que eu tenho vivido na verdade? Ou eu tenho querido apenas ser bonzinho com as pessoas? Ser bonzinho. Ser bonzinho não é ser bom. Ser bom é o que a Bíblia está dizendo. O Evangelho está dizendo que ser bom é você vai com diálogo, depois você vai com a lei, chama alguém, diz assim, olha, você errou. Depois você vai com a justiça. Você tem que fazer com que a pessoa, diante da sociedade, assuma o ato que ela fez. Então, você errou uma vez, você perdoou. Errou duas vezes, você mostrou que ela errou. Mas ela continua no erro, você não pode passar a mão na cabeça. Você tem que deixar. Agora, o perdão tem que ser sempre dado. E você tem dado perdão todos os dias? Ou quando você corrige alguém, quando você vê o irmão errando, você não consegue perdoar. Veja, ser justo e honesto não significa não perdoar. Tudo isso só pode ser feito na oração, porque quando dois ou três rezam, ali o Senhor está presente. Se temos que corrigir alguém, ou se temos que perdoar alguém, para perdoar alguém, para corrigir alguém, a gente precisa da oração. E quando há oração, o Senhor se faz presente.
O que a gente faz aqui na terra é ligado no céu. Então, toda a nossa atitude aqui na terra é o que vai nos determinar a vida lá no céu. Se a gente aqui na terra vê o irmão errando e a gente não faz nada, lá no céu está sendo ligado isso. Mas se a gente tenta corrigir, lá no céu também está sendo ligado isso. Se aqui na terra a gente não perdoa, lá no céu está sendo ligado. E se aqui a gente perdoa, lá no céu também está sendo ligado. E por fim, tudo isso, essa ligação do céu e da terra, é feita pela oração. Quando a gente reza. Né? Então, reze hoje esses pontos. Primeiro, como é que você tem lidado com as pessoas que são difíceis da sua família, do seu trabalho, da sua comunidade? Como você tem lidado? Segundo, como está a sua área do perdão? Talvez hoje você possa fazer um dia inteiro procurando lembrar das pessoas que você tem que perdoar. Muitas vezes são as pessoas que te magoaram, ou então pessoas que você magoou e que você deve pedir perdão. Se você se colocar sinceramente diante de Deus, Deus vai colocar no seu coração várias pessoas, vários nomes, pessoas de muito tempo, pessoas do passado que você nem lembrava mais, mas que Deus vai colocar que você precisa perdoar ou pedir perdão. Sobretudo perdão ao pai e à mãe. Deixe que o Espírito Santo traga isso para o seu coração. Se você também vive situações que tem pessoas difíceis e você não sabe como lidar, converse com o Senhor sobre isso. Traga isso na sua oração hoje. Deixe Deus falar ao seu coração. E não esqueça de anotar tudo no seu caderno. Né? Coloque no seu caderno tudo que Deus te falar, tudo que você vivenciar na oração. Também as coisas que não forem difíceis para rezar hoje. A sugestão do salmo de hoje é o Salmo 66, 67. Então reze o salmo em qualquer horário do seu dia, fechando essa oração de hoje. Então, shalom do Pai para você, uma boa oração. Lembre que esse vídeo é apenas para te ajudar a rezar. Agora que o vídeo acaba, comece então a sua oração. Então, boa oração, shalom do Pai.